Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Vamos iniciar nosso programa com uma palavra de oração. Amado Deus, nós apreciamos tudo que o Senhor fez por nós através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradecemos pelo Cordeiro Pascal, que foi sacrificado por nós. Obrigado porque um dia, nós que somos salvos, aplicamos o sangue do Cordeiro em nossos corações, confiando na obra consumada de Cristo. Te bendizemos, Senhor, pela vida eterna que temos através de Cristo Jesus. Obrigado pela graça que tens provido para o nosso crescimento na vida cristã. Nós agradecemos pela tua santa palavra, pelo Espírito Santo e por todos os mestres que nos ajudaram ao longo dos anos, pelo estudo dos livros da Bíblia que tem sido uma bênção para muitos de nós. Agradecemos, Pai, pelo fato de que podemos aprender com os outros. Senhor, ajuda-nos a não sermos orgulhosos a ponto de não querer aprender com outras pessoas. Agradeço, Pai, por aqueles que me ensinaram e aqueles que ainda me ensinam, e tem sido uma bênção na minha vida. Pedimos que o programa de hoje alcance os corações e as vidas de muitos. Eu peço também por aqueles que não são crentes, que eles possam receber a verdade hoje e serem transformados, e que tragam honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E agora, Senhor, oramos especialmente pelos idosos, que a tua graça e misericórdia seja a sua doce porção hoje. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos estudando a segunda festa. Em Levítico 23, há 7 solenidades organizadas, 7 convocações santas ou 7 reuniões. 3 vezes por ano, as pessoas iam a Jerusalém. E nestas 3 ocasiões, havia um total de 7 convocações ou 7 reuniões. E em cada uma delas, Deus deveria ser o principal centro da atenção, o tema central dessas convocações. E tudo deveria ser direcionado para a santidade no Senhor, para honrar e glorificar ao Senhor. A festa da Páscoa representava a morte de Cristo. 1 Coríntios capítulo 5. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quando olhamos para 1 Coríntios 5, comparando com Êxodo 12, a figura é muito mais clara. Aquele cordeiro sacrificado no Egito na noite de Páscoa representa ou tipifica o Senhor Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra-chave para representar a primeira festa é a palavra salvação. Em seguida falamos sobre a festa dos pães ázimos, que encontramos em Levítico 23, versículos de 6 a 8. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. O trabalho servil é o trabalho feito por outros, por servos, escravos ou atualmente pelos empregados. Em outras palavras, neste dia se dava um dia de folga para os empregados. Eles não deveriam trabalhar. Quando iam para Jerusalém, para as santas convocações, todos iam juntos. O papel do homem, como líder de sua família, é enfatizado aqui. Os empregados, aqueles que faziam trabalho servil, os servos, também deveriam parar de trabalhar. Eles deveriam adorar do mesmo modo que seus empregadores. Depois nós lemos no versículo 8, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. A festa dos pães ázimos tem uma palavra-chave. A palavra-chave para a festa da Páscoa é a salvação. E a palavra-chave para a festa dos pães ázimos é a santificação. Santificar-se significa separar-se. A segunda festa nos ensina que devemos nos separar para os propósitos santos para os quais Deus nos separou quando nos salvou. Na festa dos pães ázimos, o fermento é uma tipologia do mal. Deveria-se tirar o fermento. Vemos aqui a ideia da santificação prática. Assim, o cordeiro da Páscoa deveria ser comido com pão sem fermento,
de acordo com o Êxodo 12. O pão sem fermento deveria ser comido por 7 dias. Observe o versículo 6. 7 dias comereis pães ázimos. 7 é o número perfeito e sempre é usado relacionado a tempo. Sugere um tempo perfeito. Isso poderia sugerir todo o período da vida cristã, ou o fato de que a prática da santidade é desejada todos os dias da semana. Veja, eram 7 dias sem fermento, e não um dia por semana. Não apenas um dia em que você vai à igreja com uma aparência santa, levando a sua Bíblia, cantando músicas, dando a sua oferta, e depois retorna para casa, fecha a Bíblia e não abre até a próxima semana, quando vai à igreja novamente, vivendo como um não cristão o resto da semana. Não é assim. O fermento deveria ser tirado os 7 dias da semana. Cada dia da semana é um dia para uma vida santa. Muitos cristãos tiveram um bom começo, mas não conseguiram romper com todos os hábitos e relacionamentos antigos, não tiraram o fermento nos 7 dias da semana, não obedeceram o princípio de Levítico 18:3, que diz: não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Meu amigo, você não pode, não deve voltar ao mundo depois do domingo. Precisamos viver uma vida santa durante os 7 dias da semana. Há certas práticas mundanas que não podem fazer parte da vida de um filho de Deus. Você sabe, e eu sei, que o mundo aceita muitas práticas que nós, como crentes, não podemos aceitar. Hoje há cristãos que estão sujeitos a muitas tentações em seu trabalho. Não há como escapar disso. Então, meus amados, todos enfrentamos isso. Eu enfrento, você enfrenta, nós enfrentamos sempre. Passo a maior parte do meu tempo em viagens, hotéis, e vejo coisas inacreditáveis, as coisas mais baixas, os tipos mais vis de pecado. Mas eu sou filho de Deus e não posso permitir que o mundo me contagie. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, diz a palavra. E não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, versículos 1 e 2. Essas práticas são parte do sistema deste mundo e nunca devem fazer parte da vida de um crente em Cristo Jesus. A Bíblia nos mostra alguns tipos diferentes de fermento. Vamos ver alguns deles e ver a sua aplicação prática. Lembramo-nos que a festa dos pães ázimos começa logo após a festa da Páscoa. Você nasce de novo e deve aplicar imediatamente os princípios da vida cristã, alimentando-se da palavra de Deus. O primeiro fermento do qual quero falar é o mencionado por Nosso Senhor em Marcos, capítulo 8. É chamado de fermento de Herodes. Vamos ler Marcos 8, versículo 15. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento de Herodes. Lembre-se, foi Herodes Antipas que decapitou João Batista e, tempos depois, açoitou o Senhor. O fermento de Herodes é a maldade deste mundo, o mundanismo. As Escrituras advertem os cristãos sobre isso em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo. Qualquer coisa deste mundo que tira os cristãos do caminho do Senhor Jesus Cristo é errada. Qualquer coisa que se interpõe entre a minha alma e o meu Senhor é errada. Não precisa ser algo muito errado, não precisa ser algo imoral. Qualquer coisa que fica entre o meu Salvador e a minha alma é mundana. Geralmente identificamos algo mundano com coisas que os outros fazem e nós não. Se vão a algum lugar que não vamos, ou fazem algo que não fazemos, dizemos: eles são mundanos. Eles vão ao teatro ou ao cinema e nós não, então dizemos: são mundanos. Eles dançam e nós não, dizemos: são mundanos. Eles fumam e nós não, dizemos: são mundanos. Nós fofocamos e eles não, mas neste caso nós não dizemos: somos mundanos. Nós enganamos os outros, eles não, mas neste caso não dizemos: somos mundanos. Mundanismo é muitas vezes aquilo que os outros cristãos fazem e nós não. Mas não é só isso. Mundanismo é tudo na vida cristã que se interpõe entre o amor do cristão e a bênção do Senhor Jesus. A ordem das coisas sobre a terra, o sistema deste mundo, é debaixo do maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Jesus disse em João 12:31 que Satanás é o príncipe deste mundo. Tiago disse: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo,
constitui-se inimigo de Deus. Por isso, amados, devemos ter cuidado ao gastar o nosso tempo e a nossa energia em busca de progresso material e prosperidade, nos prazeres e passatempos do mundo, coisas que são temporárias. Devemos gastar mais tempo, sim, nas coisas que são espirituais e eternas. Cuidado com o fermento de Herodes. Sabemos que Herodes adulterou com a esposa de seu irmão. O fermento de Herodes não é bom. Cada vez que o Senhor Jesus usou a palavra fermento, ela representava o princípio do mal. Se fosse uma coisa boa, Jesus não teria dito, cuidado com o fermento de Herodes. Existe um segundo fermento a respeito do qual o Senhor nos adverte. Jesus disse, olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus, capítulo 16, versículos 6 e 12. Os saduceus eram pessoas que não acreditavam na ressurreição, e os fariseus estavam preocupados com o cumprimento das leis e ordenâncias. O nome fariseu significa separatista. Essa era a ideia. Saulo de Tarso era um fariseu. Ele disse em Filipenses 3,5 que era um fariseu. Isso significa que ele estudou em uma escola separatista. Os fariseus criam que eram mais justos do que... Os fariseus criam que eram mais justos do que os outros. Os fariseus criam que eram mais justos do que os outros e porque se sentiam assim, havia uma atitude de superioridade neles. Eles achavam que seriam justificados porque eram melhores do que os outros. Leia a oração do fariseu em Lucas 18. O Senhor Jesus contou a história de como 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu vou à igreja regularmente, eu faço isso, eu faço aquilo. Eles eram separatistas. E porque eles estavam separados de certas coisas, pensavam que as pessoas que não eram como eles eram más. Mas veja, se você olhar para o coração do fariseu, você vai perceber o orgulho. Os fariseus foram aqueles que murmuraram contra Cristo, Lucas 15:2. Eles não tinham tempo para o Senhor Jesus e sempre buscavam falhas nele. Pessoas que se orgulham de suas realizações religiosas ou espirituais são pessoas perigosas. Por ostentar a sua religiosidade e omitir significativamente os aspectos práticos da lei, Jesus chamou pessoas assim de hipócritas. Em Mateus 23, leia comigo. Mas, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ele disse ainda, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados. Leia Mateus 23. Algumas das denúncias mais graves que vieram dos lábios de Jesus Cristo foram contra os fariseus. Leia o capítulo 23 e encontrará 7 ais que o Senhor pronunciou contra eles. Ele os chamou de serpentes. Ele disse, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Pense comigo, este fermento é bom? Não, de maneira nenhuma. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, Jesus disse. Não seja hipócrita. Pratique a verdadeira separação bíblica. Separação bíblica verdadeira é uma separação, em primeiro lugar, para Deus. Quando Paulo escreveu sua epístola aos Romanos, se apresentou como alguém que estava separado para o Evangelho de Deus. E, amados, quando estamos separados para Deus, não teremos problemas em separar-nos das coisas deste mundo. Separe-se para Deus. Olha, eu estou casado há 49 anos. Éramos adolescentes quando nos conhecemos e eu realmente me apaixonei por minha esposa. Agora, eu tenho uma confissão a fazer. Eu não sou um galã de cinema, eu sei disso. Outras pessoas me disseram isso e estou começando a acreditar. Bom, nem sempre acreditei, mas estou começando. Bom, eu tive algumas namoradas. Algumas não tinham juízo suficiente e aceitaram quando eu as pedi em namoro. Mas quando eu me apaixonei por minha esposa, as outras garotas já não me interessavam mais. Eu dei o meu amor a uma única mulher, e isso há 49 anos. Eu me separei para a mulher que eu amava. Como eu estava separado para a mulher que amava, as outras já não mais me interessavam. O mesmo princípio funciona quando somos salvos. Nós amamos o Senhor Jesus. Quem não ama o Senhor Jesus Cristo seja anátema. Paulo escreveu isso em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22.
Nós amamos o Senhor Jesus e isso é separação. Estamos separados para Ele, como Paulo disse em Romanos 1, capítulo 1 e 2. Jesus também alertou quanto ao fermento dos saduceus. O fermento não é apenas uma tipologia de imoralidade, é também uma tipologia de erro doutrinário. Jesus disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16, versículos 6 e 12. Quem eram os saduceus? Bem, eles eram os liberais da época, os existencialistas de seus dias. Queriam se livrar do judaísmo e partilhar dos benefícios da vida e da cultura grega. Eles diziam: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas veja, este tipo de vida apontava para uma doutrina errada. Um dos maiores erros doutrinários dos saduceus é que eles se recusavam a crer na ressurreição dos mortos. Mateus escreveu em Mateus 22, 23, os saduceus que dizem que não há ressurreição. Eles não acreditavam na vida após a morte. Esse é o fermento da incredulidade, uma corrupção presente também nos círculos religiosos de hoje. Os saduceus não tinham nenhuma esperança além do túmulo. Meu amigo, minha amiga, se você não tem nenhuma esperança além do túmulo, você é uma pessoa digna de pena e precisa de ajuda e de amor. O fermento da incredulidade é tão perigoso quanto o fermento da hipocrisia. Para quem não crê na Bíblia, nosso Senhor Jesus disse: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? O fermento dos céticos que não creem na verdade de Deus é uma coisa antiga, não é algo novo. Ele emana da alta crítica. Cuidado com o fermento do racionalismo e do materialismo de hoje, porque ele se apossa da vida dos filhos de Deus. Veja, a festa dos pães ázimos começou imediatamente depois da Páscoa. Assim também nós devemos começar imediatamente a nos alimentar da palavra de Deus. Além do fermento de Herodes e do fermento dos fariseus e saduceus, temos outro fermento nas Escrituras, chamado o fermento dos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Do que Paulo está falando? As igrejas da província da Galácia tinham sucumbido diante de alguns ensinamentos dos fariseus. Alguns judeus diziam: não há problema em crer em Jesus, não temos nenhum argumento contra isso, mas devemos guardar a lei. Creiam em Jesus, mas guardem a lei. Os bebês devem ser circuncidados, devem guardar a lei de Moisés. Este legalismo era mortal porque negava todos os ensinamentos básicos da fé cristã. Negava a suficiência da morte de Cristo e assim eles persistiam em misturar obras com a fé como base para a salvação. O fermento dos Gálatas ainda persiste, infelizmente, nas igrejas de hoje. Muitos pregadores ensinam que a salvação depende de guardar o sábado, praticar a lei ou fazer boas obras. Uma castanheira nasce de uma simples castanha e um pequeno desvio da doutrina pode corromper uma congregação inteira de crentes sinceros. O mal se espalha rapidamente, querido. Cuidado. Cuidado com o fermento dos Gálatas. Já vi isso ocorrer várias vezes. Igrejas divididas. As pessoas dizem: se você não faz isso, não é batizado com o Espírito Santo. Se você não faz aquilo, não é batizado com o Espírito Santo. O fermento dos Gálatas. É isso mesmo. Cuidado com ele. Bem, para concluir a nossa meditação sobre a festa dos pães ázimos, é essencial examinar as Escrituras que mostram a severa punição que um judeu deveria receber quando era descoberto fermento em sua casa. Em Êxodo 12, 19, Deus diz: porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Agora, cortado pode significar tanto morte como separação do relacionamento com Deus e com o povo de Deus, ou possivelmente ambos. Não é possível dizer exatamente o que significava ser cortado, mas significava privação de algo. Qualquer forma de pecado seria perdoado se o pecador confessava o seu pecado e o abandonava. Abraão mentiu e foi perdoado. Moisés foi um assassino e foi perdoado. Davi foi um assassino e adulterou, mas foi perdoado. Pedro era um homem profano que negou a Jesus, mas foi perdoado. Todos eles eram crentes verdadeiros que pecaram, mas eles foram perdoados. E por quê? Porque tiraram fora o fermento. Se você já recebeu a Jesus como Salvador, amigo, jogue fora o fermento, pois um pouco de fermento
leveda toda a massa. Vamos encerrar por aqui o nosso estudo de hoje sobre a festa dos pães ázimos e começaremos com a festa das primícias no próximo programa. Obrigado por nos ouvir e até o próximo estudo. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.